Agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, podendo aprender mais da Tua palavra, Senhor. E, Senhor, eu te peço, Senhor, ao coração de cada um de nós, Senhor, que viemos a ter, assim, humildade e buscar o entendimento a respeito do que Tu queres falar conosco, dentro de cada aula que foi dada no dia de hoje, das palavras do professor, abençoando ele, para que ele possa estar nos ensinando e, através dele, Senhor, e através da Tua palavra, estarmos sendo capacitados para que nós possamos propagar a Tua palavra, Senhor. Existem pessoas, Senhor, neste momento que elas não têm um conhecimento, Senhor, da Tua palavra ao certo. E eu te peço, Senhor, conduza pessoas com sabedoria até estas pessoas, porque se aproxima, Senhor, a volta de Jesus, ela é iminente. E por isso, Senhor, te pedimos, Senhor, para que nós viemos a ser, através dessas aulas, instrumentos em Tuas mãos, Senhor, e possamos agir com sabedoria através daquilo que estamos aprendendo no dia de hoje. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. E assim, fica aqui, Senhor, o nosso clamor para tudo aquilo que está acontecendo em nosso país também, Senhor. Pedimos, Senhor, a providência para que Tu venhas estar sendo com cada uma das pessoas, Senhor, que tem necessidade da Tua palavra, se alimentar da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Então, nós estamos estudando a matéria de apologética cristã, conhecendo a defesa da nossa fé com base na eterna e gloriosa palavra de Deus, é o tema da apostila. E nós paramos na página número 16 para o nosso irmão Elton, que esteve ausente alguns dias por motivo que o pastor Luiz nos comunicou. A matéria de apologética, ela tem por base sustentar, através de recursos bíblicos, a, a nossa fé. Então, a palavra apologia, ela vem de uma palavra grega, inclusive ela se encontra na Bíblia, que quer dizer a palavra apo, que quer dizer tirar ou colocar longe, e logia, que é argumento. Então, apologia seria um argumento para tirar as acusações, é um termo jurídico. Porém, no campo da Bíblia, que aí eles inventaram a palavra apologética, que é uma palavra que foi cunhada nos inícios do século XX ou final do século XIX, as pessoas não têm assim um consenso correto de quanto foi essa palavra passou a ser utilizada no meio do cristianismo, mas a palavra apologética, ela tem por base isso, a defesa da fé cristã. Quando nós conseguimos, através das escrituras sagradas, com o sustento da Bíblia, provar a razão da nossa fé. Conseguir debater de forma educada e com muita mansidão e convencer as pessoas de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é inerrante. Então, esse é o propósito da apologética. Debater alguns pensamentos, seja filosóficos, científicos, principalmente religiosos, que em boa parte é bem herética. Inclusive, quando nós estudamos essa matéria com o pastor Luiz, ele criou alguns debates aqui entre grupos que representaria alguma religião na época. Eu lembro que estava eu com o meu grupo representando a Igreja Católica, e juntamente com a irmã Tatiana, eu fiz o papel do bom católico, que conhece todas as tradições católicas, que não Bíblia, só as tradições, e ela, uma boa crente que me refutou, apresentando a Bíblia. Todos os pontos que eu apresentei do catolicismo romano, ela apresentou a interpretação correta da Bíblia. E outros grupos que apresentou sobre os muçulmanos, Testemunho de Jeová, os mormons, não teve o que os apresentou os adventistas, mas o Adventista Sétimo Dia é uma seita. Pode, hoje em dia, com essa expansão das mídias sociais, tem aparecido muitos adventistas que falam muito bonito nas redes sociais, que encantam as pessoas, mas não passam de falsos profetas que estão pregando a Bíblia ali para encantar o povo, quando, na verdade, nos bastidores, eles ensinam
as doutrinas verdadeiras do Adventismo. Eles lançam a rede para levar as pessoas para lá e depois faz com que as pessoas guardem sábado, deixem de comer um baconzinho bem frito. Tem que ler os escritos de Ellen White, que é o espírito de profecia de acordo com eles, e daí por diante. Então, a apologética ela serve para isso. Aí, como eu falei nas aulas passadas, o importante de ser um apologista não é criar problemas ou criar debates, é simplesmente dar razão da nossa fé para alguém. Alguém lhe pergunta por que você crê que Deus criou o mundo, e nós temos muitas passagens bíblicas que mostram. Primeiro, que o primeiro versículo da Bíblia já mostra que Deus criou. Moisés já escreveu esse livro de uma maneira tão magnífica que o primeiro versículo já fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. E temos muitos outros versículos que corroboram com a criação de Deus e que provam que Deus criou, como o Salmo 119 mostra que a natureza ela proclama e exalta o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, ele disse que as pessoas eles estão indesculpáveis, como algumas pessoas costumam dizer, que quem nunca ouviu falar do evangelho vai ser salvo. E em Romanos diz que essas pessoas estão indesculpáveis diante do Senhor, porque a natureza, as coisas criadas por Deus, ela declara a grandeza de Deus e a pessoa de Deus. Então, aquela pessoa que nunca ouviu falar do plano da salvação, como muitos alegam, essas pessoas irão ser salvas? Não, biblicamente não. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele fala que essas pessoas são indesculpáveis diante do Senhor. E no capítulo 2, ele deixa muito claro que quem tem lei é julgado segundo a lei, e quem não tem lei é julgado sem lei, mas será condenado sem a lei, porque todas as pessoas são regidas pela lei da consciência. Porque se nós formos alegar que só irão ser salvos pessoas, ou melhor, que só irão ser condenadas pessoas que conheceram a palavra de Deus escrita, nós temos que dar salvação para todas as pessoas que vieram antes de Moisés, porque Moisés foi o primeiro a escrever a Bíblia. Então, toda geração que teve antes dele são pessoas salvas, porque não tinha escrito. Mas se nós observarmos, Deus fala para Abraão que ele deu leis para Abraão. Essas leis nós não sabemos quais são, mas nós acreditamos que são leis na consciência dele. Os irmãos observam a coisa que quando Caim matou Abel, o que foi a primeira coisa que Caim quis fazer? Se esconder. Quando Caim matou Abel, ele viu que era errado, que ele chamou Abel para o campo, sabendo que ele não poderia executar a vida de Abel em meio a pessoas tão pouco perto do seu pai e de sua mãe. Então, isso é lei da consciência. Ele tinha consciência disso. Inclusive, ele chegou a dizer que todas as pessoas que encontrassem com ele poderiam matá-lo, porque ele tinha consciência que ele cometeu um crime. Então, o derramar sangue e o seu próprio sangue ser derramado estava na consciência de Caim. Então, implica que a consciência ela mostra quando a pessoa está errada. Por exemplo, se uma pessoa comete um homicídio e ele é uma pessoa que raciocina, ele sabe que ele errou. E a tendência dele é fugir. Um ladrão, por exemplo, ele rouba de noite por quê? Porque ele tem consciência que de dia as pessoas irão vê-lo e sabe que é errado roubar. Então, todas as pessoas têm uma lei da consciência que não tem como elas ficarem indesculpáveis diante do Senhor. E, infelizmente, poucos dias atrás, eu fui participar de uma escola bíblica em uma igreja Assembleia de Deus e levantou esse questionamento e o professor disse que as pessoas que nunca ouviu falar do evangelho serão salvas. Aí eu falo para os irmãos, há uma incoerência nisso, porque se a pessoa que nunca ouviu falar do evangelho fosse salva, então é melhor não pregar o evangelho, os irmãos não concordam, não? Porque a partir do momento que eu prego o evangelho para uma pessoa que não conhece, ele passa a conhecer e rejeita, ele é condenado. Então, não pregar para ele, deixa ele salvo. Seria melhor, não? No raciocínio lógico. Então, as pessoas, o problema que nós estávamos falando aquela hora aqui, Lucas, é isso, as pessoas, eles não preocupam em interpretar a Bíblia da maneira correta e parar e pensar. A primeira coisa que sai na mente, eles falam, e sai passando de geração a geração, e aquilo vai sendo transmitido e as pessoas vão acreditando. As pessoas passam a acreditar em uma frase que as pessoas inventaram.
quando na verdade ela não tem hermenêutica nenhuma, ela não tem base bíblica, ela não tem nada. Igual, por exemplo, nosso irmão Lucas, nós falamos um pouco na aula passada a respeito da criação do mundo. E como nós estamos falando aqui, com a base que nós temos para crer que Deus criou tudo, é só observar Gênesis 1. E Gênesis 1 ele é um resumo de toda a criação que Deus fez. Gênesis 2, a Bíblia ainda deixa muito claro que essas são as gênesis do céu e da terra, mostrando que a origem do céu e da terra. Então, o capítulo 1 de Gênesis é um resumo de tudo que Deus fez. E o nosso irmão Lucas colocou um ponto muito interessante, como eu já disse, irmão. Eu respeito a teoria de quem acredita na Terra Antiga. Essa teoria é chamada de Terra Jovem e Terra Antiga. A Terra Jovem é quem crê que, do versículo 3 a seguir do livro de Gênesis, Deus está construindo a Terra. Versículo 1 e 2, o versículo 1 fala: no princípio criou Deus os céus e a terra, dando um resumo de tudo que foi criado em cima nos céus, tudo foi criado por Deus, e embaixo na terra tudo foi criado por Deus. Aí o versículo 2, ele vai começar a declarar como que foi essas coisas. Aí ele mostra que a terra era sem forma e vazia. Esse sem forma não quer dizer que a terra não tinha uma forma física. A terra ela é do jeito que sempre foi, redonda. E vazia é porque ela não tinha habitantes nela. E não porque ela estava solitária, jogada no caos. Quem acredita? Aí eu, particularmente, sou adepto da terra jovem. Eu acredito que Deus criou uma terra e Moisés declara que essa terra é sem forma e vazia. Aí o versículo 3 mostra ele começando a dar forma a essa terra. Aí mostra que criou luz, criou separação entre água de cima e água de baixo, ou seja, as nuvens ficaram em cima, os mares ficaram embaixo, junto com os rios. Depois Deus faz, na verdade, mares na época, ou somente um mar, não sabemos como que era. Então Deus cria porção seca. Alguns chegam a acreditar que era apenas um continente. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acredito que Deus criou os continentes como são. Pode ser que houve algum avanço de terra, diminuição de terra, mas eu não acredito que foi apenas um continente e depois, por alguma coisa, ou possa ser, e o dilúvio causou o que causou, porque o dilúvio realmente foi universal. Então, eu não acredito que Deus criaria para depois do dilúvio dar origem aos demais continentes. Então, como diz, quem crê que era um só continente não altera na salvação, e quem não crê também não altera. Basta um saber respeitar o outro. E Deus cria porção seca, depois Deus manda essa porção seca produzir plantas, ela produz, as águas produzem peixes e produz aves. Depois Deus cria animais da terra também no sexto. Aí, melhor, no quarto dia Deus cria o sol, a lua e as estrelas, como eu falei. Eu acredito que quando essa frase, as estrelas, está falando de todo o universo. De todo o universo criado, foi criado no quarto dia. Por isso que eu não creio nesses bilhões de anos que o universo tem, que as pessoas falam. Se ele foi criado no quarto dia da criação, ele é mais novo do que a Terra 4 dias. Seria mais novo do que a Terra 4 dias, tanto o Sol como a Lua. Por isso que eu não acredito que as pessoas, os cientistas, falam que o Sol tem milhões de anos, mais velho do que a Terra. E esse Sol do nosso sistema solar, se existe mais sóis em alguns outros sistemas, nas outras galáxias, que eu não sei se existe, e algumas pessoas falam que sim, os cientistas falam, eu nunca vi, eu nunca fui em nave espacial nenhuma para saber, então não sei se tem. Mas digamos que tem, todos eles são mais novos do que a Terra. E no quarto dia Deus faz isso, no quinto ele manda a terra produzir alimentações. No sexto dia, essa própria terra produz animais selvagens. O selvagem ele não tem a ver com o selvagem de hoje. Selvagem tem a ver com o que vivia na selva independente. E os domésticos, esses animais que são dependentes do homem, como cavalo, galinha, cachorro e outros. Isso é o sentido da palavra doméstico e selvagem. E depois Deus cria o homem. E no sétimo dia da criação, Deus descansa da criação e vê que não tinha mais nada para ser criado. Eu, particularmente, acredito assim. Porém, existe alguns pastores, inclusive de assembleiano, eu acredito que mais de 90% dos pastores assembleianos defendem a tese da Terra Antiga, que do versículo 1 para o versículo 2 de Gênesis houve uma catástrofe na Terra. Bom, nós temos como provar que houve? Não. Temos como negar que houve? Não.
É impossível que houve essa catástrofe? Não é impossível. Porém, biblicamente, nós não temos apoio bíblico para isso. Porque quando eles começam a falar que houve essa catástrofe, a primeira coisa que eles alegam é que foi a queda de Satanás. Quando eles usam até o nome Lúcifer, e o nome dele não é Lúcifer, nós não sabemos qual é o nome, porque a palavra Satanás é uma palavra em aramaico que quer dizer adversário. E diabo é uma palavra em grego que quer dizer tentador. Então, tanto uma como o outro não é o nome dele. E Pastor, Lúcifer, muito menos. só para fazer uma Inclusive, irmão, retificação, eu né? já. Hã? Só fazer uma retificação. A única coisa que Satanás é chamado antes da queda é a estrela da alva, Que é a palavra Lúcifer, no latim. É por isso que eu estou que falando. Que, que na verdade, ganha o também nós Lúcifer de vemos que latim. ali é uma profecia de duplo sentido. É, A profecia, na verdade, ali é uma profecia por rei de Tiro. Então, como ela é uma profecia diretamente por rei de Tiro, nós podemos ter essa profecia como dupla referência. Tanto ela, ou melhor, ali é uma profecia por rei da Babilônia, que é no Isaías. Tanto ela como a profecia lá de Ezequiel 28. Podemos interpretar como duplo sentido. Porém, a literalidade do texto, se nós olharmos, Isaías é para o rei da Babilônia e Ezequiel para o rei de Tiro. Temos que saber primeiro interpretar a Bíblia no seu literal. E com esse pensamento que em Isaías, que fala que o diabo disse, eu subirei, é melhor, esse rei disse, eu subirei acima das estrelas de Deus, colocarei o meu trono para o lado do Oriente, serei semelhante ao Altíssimo. Um raciocínio lógico. O ser que virou Satanás, ele foi criado por Deus, dotado de toda a inteligência. Então ele tinha consciência que ele não podia ser igual a Deus e tampouco ser maior do que Deus. Ele tinha consciência disso. Se tem uma coisa que os anjos sabem, é o tamanho do poder de Deus. Então, o diabo, quando a Bíblia fala que ele disse que ele subiria, seria semelhante, ele queria dizer que ele seria independente. Do mesmo jeito que Deus governa, que Deus é independente, que Deus não presta conta para ninguém, que Deus é quem manda, Deus é quem faz, Deus desfaz o que ele quer, ele queria ser igual, no sentido de não prestar conta, ser independente. Esse é o sentido. Aí fala que, porque ele quis isso, lançou ele para baixo. Só que nós, irmãos, temos que interpretar. Aí as pessoas deduzem que lancei para baixo ele caiu na terra. Porque lá em Ezequiel, quando ele profetiza para o rei de Tiro, ele fala que ele andava no meio das pedras afogueadas no Éden, jardim de Deus. Então ele já calcula que ele viveu no jardim do Éden antes, que era um outro Éden antes do Éden de Adão. E biblicamente também não existe isso. Tudo ali, irmão, nós temos que saber interpretar o texto. O que o profeta Ezequiel também está dizendo? Está querendo mostrar que o rei de Tiro teve toda a glória aqui da terra. Então ele levou o pensamento do rei de Tiro com as glórias que existiam no Éden, que era um lugar que o ouro lá era banalizado, tanto fazia ter ouro ou não ter. Então ele queria mostrar que esse rei chegou a uma glória muito grande, mas Deus estaria batendo nele. E nesse tipo de pensamento, nós chamamos ele de querumbi ungido, eles chegaram à conclusão que tanto uma passagem como a outra é Satanás. Com ele cair na Terra, ele deu um impacto no planeta Terra. E ao dar esse impacto no planeta Terra, os pobres dos dinossauros foram extintos. Ali que os dinossauros foram extintos. Eu fico tentando entender por que tinha dinossauro aqui na Terra antes. Por que Deus ornou a Terra com dinossauro antes do ser humano? Aí o camarada vai lá e acha uma unha de um bicho que eles falam que é um dinossauro, e ele dá toda a roupagem para aquele dinossauro. Porque todos os paleontólogos honestos, não estou falando de cristão, não estou falando de honesto, nenhum deles alega que foi achado alguma ossada completa. Acharam pedaços de ossos, nunca foi encontrado desse suposto dinossauro. Os irmãos podem olhar até com o próprio Rodrigo Silva, que, como eu já falei, como paleontólogo, como historiador, ele é muito bom. E ele mesmo alega nunca que ele realmente ele é um historiador bom e é um grande paleontólogo. Ele já alegou com muita facilidade, nunca houve uma ossada antiga encontrada completa. E outro pastor não, na verdade, ele é apenas um cientista e cristão, graças a Deus. Não sei se os irmãos já ouviram falar de Lourenço Adalto Lourenço. Ele mora, inclusive, ele mora aqui nos Estados Unidos
e ele trabalha aqui, convidado pela uma universidade dos Estados Unidos, para que ele possa fazer parte de um grupo de cientistas aqui. E ele aceitou Jesus, e ele alegou que os fósseis mais antigos que existem, que inclusive já acharam até no Brasil, que possivelmente esses fósseis foram mortos num período do dilúvio. Ele fala que esses fósseis têm, no muito, 5 a 5 mil anos e meio, não passe disso. E ele alegou que os fósseis mais antigos podem ter, no máximo, 5 mil anos e meio. Então, esse negócio de milhões de anos, que o dinossauro, esses dinossauros até que voavam. Irmãos, os irmãos já ouviram falar daquele morcego que é mais ou menos desse tamanhozão, assim, um morcego grande que tem. Os irmãos sabiam que aquele morcego não voa. Os irmãos sabiam disso? Porque ele não tem plumagem, ele simplesmente tem aqueles negócios lá que dá condição. Um morcego pequeno consegue voar pela proporção do tamanho da asa e do corpo dele. Aquele grandão não voa. Agora, esses dinossauros que aparecem em filmes aí de Jurassic Park, que voa, aquilo é impossível. Os irmãos estão compreendendo? Impossível. Os irmãos já viram o tamanho da asa de uma águia, como ela tem facilidade de. Mas por causa de quê? Das plumagens. E não simplesmente pela envergadura da asa, mas sim pelas plumagens, que ela consegue entrar dentro da água e sair novamente. Então, para um bicho daquele tamanho voar, ele teria que ter uma plumagem muito grande. Então, são coisas que as pessoas inventam. Agora, por que as pessoas inventaram esse pensamento da Terra antiga? Porque no período do iluminismo, que nós falamos um pouco aqui, avançou muito a ciência e os cientistas começaram a fazer essas coisas, falar que a Terra é muito antiga e começou a querer conciliar dinossauro e blá, 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 esse monte de coisa. Os judeus cabala fizeram essa separação do versículo 1 para o versículo 2, tentando dar uma explicação bíblica para a ciência. E a Bíblia não anda de acordo com a ciência. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia, por muito que ela contém algumas coisas que dá base para a ciência, ela não é um livro científico. O Deus que nós servimos, ele fez com que a Arca da Aliança desaparecesse. E as pessoas já procuram, inventa tantos lugares que ela está. E ninguém nunca achou. A Arca de Noé, a Bíblia falou que ela pousou no Monte Ararat. E esse lugar na Armênia é até proibido de subir lá. Alguns cientistas já conseguiram chegar lá, inclusive um americano, e provou que a arca existe. Depois de alguns terremotos, porque ela também ficou soterrada por mudanças climáticas, ela acabou ficando soterrada, e depois, por algum terremoto, apareceu algumas coisas. Porém, as pessoas inventam tanta coisa que chegou a falar que eles acharam uma tábua da Arca de Noé. Irmão, a Arca de Noé não tinha tábua, não tinha tábua. O Noé, onde que ele sarrafiou a madeira para fazer tábua? Ele fez com a madeira bruta, a ponto que ele teve que encher os vãos de betume, que é petróleo, que é o pinche. Então, essa arca arredondada na frente, toda bonita, bom, isso aí só tem como fazer hoje. Naquela época não tinha como, ele não tinha macaco, ele não tinha nada para fazer aquela madeira curvada daquele jeito. Possivelmente ele fez algo meio diagonal, para igual um barco, meio diagonal, porém grande. E as pessoas fazem umas arcas bonitas que eu nunca vi ninguém. É. Inclusive essa que tem em Kentucky aí, ela é tão bonita que uma coisa que eu não consegui entender é que ela tem um jacaré lá dentro. E jacaré diz a Bíblia que todo ser que vivia na água, eles não precisam de entrar na arca. E na arca de lá tem um jacaré. O irmão É. Lucas, ele perguntou alguma coisa? Não, Aqui, tanto, esse é fácil de rebater essa questão quando eles falam a respeito da arca, que ela era de madeira, que é essa madeira trabalhada. As primeiras naus que foram construídas, inclusive elas foram construídas, elas utilizavam o mesmo princípio do betume. Uhum. Então, para qualquer um que quiser pesquisar a respeito das primeiras naus construídas, elas foram construídas com madeiras brutas. As primeiras naus foram construídas com madeira bruta. Simplesmente eles pegavam madeira, eles davam uma parada na madeira, mas a madeira não era reta. As primeiras naus não eram. Isso séculos e séculos, séculos, bem, bem, bem depois da primeira nau, é que é onde eles foram utilizar a técnica da madeira um pouco mais aparada, e não era tão aparada. Ainda assim, ela não era aquela madeira totalmente chata. Bem, 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 mas bem depois. A gente fala recente aí, coisa de. Pô, vamos falar coisa de uns 300 a 400. Acredito que até 500 anos atrás,
Possivelmente pode ser que já tenha sido já algumas, mas as naus mais antigas, elas eram construídas Com com a madeira madeira bruta. bruta. Ela arredondada, a madeira era toda arredondada. Então eles preenchiam com betume, que é para a água não penetrar por dentro. A arca, irmãos, de Noé, ela tinha 135 metros de comprimento, que ela era retangular. Imagina um homem sarrafiando na mão, porque não tinha serra, madeira para fazer 135 metros de comprimento, de um lado e do outro. Metro de largura, ela tinha 21 metros e meio. E de altura, 13 metros e meio. Isso são a transformação desses metros cúbicos aqui em metragem normal. Irmão, Pastor, cinco. colocaram até macaco ajudando. Então, 135 é muita coisa. Deus permitiu com que o homem chegasse o conhecimento que a arca realmente existiu. Mas eu não acredito em um pedaço de tábua da arca petrificada ou apodrecida. Se eles falassem que encontraram um pedaço de madeira lá no local, mesmo assim ficaria difícil, porque o carbono 14 não teria como provar que uma arca aproximadamente há mais de 4.000 anos ela se perdeu e foi encontrado um pedaço dela. Então, há muitas teorias em relação à arca. Agora, voltando para o assunto da criação, irmãos, há teólogos bons que acreditam que a Terra foi reformada. E há teólogos que acreditam que a Terra foi criada a partir do versículo 2, que ela foi feita sem forma e vazia, e Deus deu forma à Terra. Esse era o interesse de Moisés, mostrar que a Terra foi feita assim, e Deus começou a dar forma à Terra. Aqueles que creem que houve um espaço, eu respeito. Um dia desse eu estava falando a respeito do assunto na escola bíblica e um irmão falou assim, mas aonde que entra o caos aí? Eu fui perguntando, que caos? Ele falou, o caos. Eu falei assim, mas não houve caos aqui. Não, não existe essa história do caos na Bíblia, que o caos aconteceu com a queda do diabo e os dinossauros foram mortos. Não tem isso na Bíblia. E o único versículo que eles encontram base para sustentar essa teoria está lá em Isaías 45, versículo 18, que lá está escrito assim, que a terra não foi feita vazia, mas, Padre seu irmão, mas sim para ser habitada. Isso não está falando que a terra estava sem forma vazia. Tá acabando a conclusão de mostrar que a Terra era sem forma vazia porque ela não tinha ninguém habitando nela. E ela veio ter habitação nela a partir do quinto dia, que Deus criou os animais e no sexto criou o homem. Então, ela passou a ser habitada. Então, é a maneira que eu creio. E respeito o pensamento que não é uma heresia, nós não podemos falar que isso é uma heresia, isso é uma linha teológica diferente de heresia. Heresia é eu falar que a Terra veio pelo Big Bang, aí é heresia. Falar que a Terra surgiu pelo o acaso. E uma das coisas interessantes, sabe por que, que eles colocam a Terra com muitos anos? A ciência? É porque para evoluir, como eles falam, não tem como evoluir com poucos anos. Com 6.000 anos de história, ou 8.000 anos. Tem que ser milhões de anos para evoluir. Por exemplo, para nós chegarmos como nós somos hoje, homens, que raciocínio, nós passamos por milhões de anos, sendo tantas coisas para chegar a ser o macaco e virar o homem. Os irmãos estão compreendendo? Por isso que eles inventam essas histórias. Eles colocam esses milhões de anos para que essas mutações genéticas possam chegar como é hoje. Porque não tem como eles virarem e falar que essa terra que nós vivemos nela hoje, que é organizada, porque a Terra não está num sistema randômico, ou seja, ela não é algo sem lógica, é sem organização, ela é muito organizada. Só, eu falei na aula, só o nosso sistema, o sistema que nós vivemos, que é o sistema solar, ele é muito organizado. Então, no pensamento da Terra antiga e desse cientista, isso demorou milhões de anos, por quê? Não tem como eles explicar que isso, através de uma evolução, está tão organizado como está. Por isso que eles inventam milhões de anos. Agora, é muito fácil entender, irmãos, que está organizado porque foi uma mão majestosa que criou, que fez. Então, está muito claro. Essa mão poderosa, que é o nosso Deus, é que colocou tudo organizado como é. Os planetas distantes do Sol
do tempo, da distância que tem que ser, e distante da Lua, na distância que tem que ser. Cada galáxia que é girada pelas mãos de Deus, que tem talvez o seu sistema como o nosso, ocorre da mesma forma. E eu, particularmente, não acredito que existe vida alguma lá nesses outros lugares, de forma alguma, mas quem acredita também eu respeito. Eu já ouvi aí o Rodrigo Silva dizer que em todos os outros planetas tem uma árvore da vida, mas nós somos tão miseráveis que só nós que pecamos com a árvore da vida, de tão ruim que nós somos. Dizer que em todos os demais planetas tem uma árvore da vida, mas nós somos os piores. Desobedecemos e comemos e estamos pagando até hoje. Isso eu estou falando sério, se os irmãos quiserem, eu mando um vídeo para os irmãos. Então, irmãos, aqui na página número 16, onde fala do papel da apologética no surgimento da doutrina. O que seria doutrina? Doutrina não tem a ver com costumes. Doutrina tem a ver com um conjunto de regras bíblicas que tem sustento em si mesmo. Por exemplo, batismo em águas é uma doutrina, é um ensinamento que foi dado antes dos apóstolos, foi ratificado por João. João, ele trabalhou nessa área do batismo, e Jesus, juntamente com os seus discípulos, seguiu o mesmo caminho. Os irmãos vão observar que os discípulos de Jesus batizavam. O apóstolo Paulo, com os seus cooperadores, também batizava. O apóstolo Paulo, pelo que ele mesmo fala em Coríntios, ele batizou poucas pessoas, mas batizou pessoas. Então, é uma doutrina que foi determinada na igreja. E a igreja dos dias de hoje, ela usa o batismo como um ingresso de alguém ao rol de membro daquela igreja. E o batismo é nada mais, nada menos que um testemunho que o cristão dá diante da igreja, diante da sociedade, possivelmente da sua família, seja ela cristã ou não, que ele está assumindo um compromisso com aquela igreja, de portar dentro das doutrinas bíblicas, em primeiro lugar, e dos ditames ou costumes que aquela igreja tem, seja costumes de vestimentas e outras coisas. Se ele quer estar lá, ele tem que obedecer. Não é doutrina bíblica, mas se a sua igreja tem um RI, um regimento interno, quem quer estar lá tem que obedecer. Que as coisas, eu costumo dizer que, como a igreja é uma organização precisa de regras. Então, se a igreja tem uma regra, que ela seja obedecida. Então, doutrina é isso, mas doutrina é algo que tem embasamento bíblico. E a doutrina não pode fugir do que é doutrina. Por exemplo, a doutrina do batismo não salva ninguém. A doutrina da Santa Ceia não salva ninguém, como as pessoas do catolicismo colocam que é um sacramento que faz parte da salvação. Mas a pessoa que é salva, que aceitou a Cristo, ele almeja passar pelo batismo. Ele almeja ingressar naquela igreja que ele optou em congregar. E ele almeja participar da ceia, porque a ceia é um memorial que ele vai estar ali em comunhão com seus irmãos, lembrando, apesar de hoje em dia quase ninguém toma ceia lembrando disso, lembrando que Cristo morreu e ressuscitou e voltará por nós. Ele morreu nos dando salvação, ressuscitou garantindo a nossa ressurreição e vai voltar para buscar o seu povo, dando garantia de uma vida eterna. Então, isso é ceia. Não tem outra doutrina além disso. E a ceia, ela expressa um momento passado, um momento presente e um momento futuro. Então, por isso é maravilhoso participar da ceia. Então, é uma doutrina bíblica. Só que existe outras doutrinas que são refutadas, às vezes, por alguns humanistas, algumas pessoas adeptas à teologia liberal, as pessoas voltadas pelo lado da filosofia ou da ciência. Como eu já disse, irmão, nós não temos que preocupar nem com a ciência, nem com a filosofia. A filosofia em si ela não é uma ciência, mas a filosofia foi de onde partiu até mesmo a teologia. A teologia é filha da filosofia. Se você pesquisar a fundo a filosofia, você vai ver que a teologia nasceu da filosofia. Então, eu até ministrando uma aula no bacharel, eu falei com os irmãos, estava falando sobre psicologia pastoral. A Bíblia, irmãos, ou os cristãos, não está em conflito com a ciência. Nós não temos problemas com a ciência. Nós só não aceitamos uma ciência falsificada, onde as pessoas querem falsificar argumentos e inventar histórias para tentar convencer o povo em contradizer a palavra do Senhor. Aqui o pastor coloca aqui no primeiro parágrafo assim, da página 16.
As acusações dos adversários do cristianismo foram fatores responsáveis pelo surgimento da doutrina da igreja. Isso aqui, possivelmente, ele até fala assim: ó, os livros como os evangelhos e as cartas do Novo Testamento surgiram a partir das acusações contra o cristianismo. Se você observar os 4 evangelhos, todos eles têm um propósito em si. O evangelho de Mateus, para provar que Jesus era o descendente de Davi, o rei que estava prometido. Mateus escreve aquele evangelho com a intenção de provar para os judeus, ele escreve especificamente para os judeus, que Jesus Cristo, ele era o Messias enviado por Deus e profetizado no Velho Testamento. Então, esse era o propósito de Mateus. Por isso ele escreveu esse evangelho. O evangelho de Marcos, como foi o primeiro evangelho a ser escrito, possivelmente Marcos, como eu falei, algumas pessoas diz que ele pesquisou numa fonte chamada o quê? Que é a palavra a palavra que vem de Kelly, que é uma palavra em alemão, que quer dizer fonte. Ele pesquisou nessa fonte que nós não conhecemos e possivelmente pesquisou com os apóstolos, por ele ser um discípulo de Pedro. Ele escreveu, só um momento, meu. Ele escreveu o seu evangelho baseado nos ensinamentos que os apóstolos que andou com Cristo passou para ele. Então, ele inicia o seu evangelho mostrando o princípio do evangelho de Jesus Cristo e discorre o seu evangelho de uma maneira mostrando a ação de Jesus. E nas ações de Jesus, ele escreve esse evangelho para os romanos, porque era um povo muito agitado e que gostava de ações. Então, ele mostra que Jesus veio para curar o homem e servir o homem. Esse era o interesse do evangelho de Marcos. Irmão Samuel? Ah, peraí. Pastor Kleber, a filosofia, resumidamente, significa o quê, A particularmente? palavra filosofia em si quer dizer amar o saber, ou amigo do saber. Que a palavra filo, ela tanto tem, ela é uma palavra no grego que quer dizer amar ou amante, ou ela, no sentido, pode ser amigo. Então, alguns interpretam como amigo do saber ou amar o saber. Isso é filosofia. E a filosofia, ela não é apenas alguns ditos, como muitas pessoas falam, as frases de Sócrates, de Aristóteles ou não. A filosofia ela tem por base trazer ensinamentos. A filosofia ela tem duas separações: a filosofia antes de Sócrates e a filosofia depois de Sócrates. Não que houve assim, o Sócrates foi o divisor de água da filosofia, não é isso. É porque a filosofia antes de Sócrates ela era baseada em mitos. Esses mitos que não tem a ver com o sentido pejorativo do mito hoje. O mito tem um sentido de história. Era, por exemplo, vamos pegar o folclore brasileiro, que as pessoas falam do Curupira, do Saci, e isso vai passando de uma aldeia para outra, de uma cidadezinha para outra. Por exemplo, esses contos surgiram no Brasil quando ainda as cidades eram muito pequenas. Então, esse tipo de coisa vai passando. Qual que era o interesse do pessoal nessa época dos mitos? Como as pequenas civilizações eles começaram a querer saber como que o mundo veio existir. Então, eles criaram alguma história. E aquela história foi se repetindo. Com o avanço do conhecimento das pessoas entender que existia outros povos em outros lugares com as invenções dos navios, que a filosofia ela surgiu por volta do quinto século antes de Cristo, que ela se desenvolveu, e nesse período as pessoas estudavam. O interessante é que um filósofo desse período, me parece que se foi Tales de Mileto, Mileto é porque, como não existia sobrenome na época, eles utilizavam a cidade. Então, Tales era da cidade de Mileto, em Éfeso. Esse Tales de Mileto, ele chegou a criar até um mapa. E Pitágoras chegou a fazer medições que, segundo a ciência hoje, ele errou por muito pouco nos seus cálculos da distância do Sol para a Terra, da questão do giro da Terra. Então, o Pitágoras, que é o pai da matemática, ele errou por muito pouco. E naquela época, Tales de Mileto já havia criado o mapa mundi. Os irmãos entendem uma coisa, o mapa mundi no século V antes de Cristo. Então, a filosofia tinha por interesse trazer conhecimento para as pessoas. No início era muito errado, porque a filosofia vinha através desses mitos. Por exemplo, eles alegavam que quando ventava muito na terra é porque o deus do vento estava soprando sobre a terra. E quando chovia na terra é porque algum tipo de deusa estava chorando.
Quando dava relâmpago, era Deus que estava irado. Esse Deus não seria o Deus divindade que nós acreditamos, mas algum tipo de Deus do panteão grego. Então, esse era o pensamento da época. Então, a filosofia nesse período girava em torno disso, de querer despertar o povo a conhecer como surgiu todas as coisas. Algumas questões filosóficas que foi criado por alguns filósofos, que ninguém toma banho na mesma água do rio 2 vezes, e alguns filósofos eram muito críticos e irônicos, segundo a história. Me fugiu a memória aqui do filósofo, parece que é Sêneca. Não, não era Sêneca. Eu esqueci o nome do filósofo, eu vou achar e coloco para os irmãos do grupo. Ele era muito cínico na sua maneira de filosofar, que inclusive quando alguém falava que ele parecia mais uma galinha, ele imitava a galinha nas praças públicas para zombar das pessoas que criticavam ele. E segundo o historiador, um dia ele estava tomando banho em uma poça de água em algum lugar na Grécia, e Alexandre o Grande chegou para ele e disse que ele gostava muito dele e que se o que ele pedisse, Alexandre o Grande faria. Aí ele olhou e falou: então você poderia dar licença da frente do meu sol? Que era para ele sair da frente do sol, porque estava fazendo sombra nele. Então, que ele não interessava de questão, porque ele anunciava a sua filosofia sem cobrar, como existiam alguns que cobravam. Depois de Sócrates, a filosofia já virou algo que declarava o caráter do homem. Se você observar a filosofia de Sócrates, Platão, Aristóteles e outros, ela está relacionada ao caráter do homem, e não essa questão da arquê. Arquê quer dizer princípio, da natureza. Não estava preocupado com o surgimento do mundo, com essas outras questões. Eles estavam preocupados o quê? Com o caráter do homem. Se você pegar qualquer dito, não escrita, porque Sócrates não escreveu nada, qualquer dito escrito por Platão, que Platão escreveu os ditos de Sócrates, você vai sempre ouvir Platão, ele admirava muito Sócrates, e ele escreve Sócrates sempre falando em relação ao caráter do homem. Então, a filosofia ela tem por base trazer conhecimento e formar um bom caráter. Isso implica que a teologia não é inimigo da filosofia, porque a teologia tem interesse de quê? Trazer conhecimento e formar um bom caráter cristão. Só que a filosofia, na época, eles, por não conhecer a teologia do Antigo Testamento, para eles não fazia diferença as bases bíblicas do Velho Testamento nesse período, eles criaram muitos meios de conhecimento de como surgiu o mundo, em relação à alma. Se vocês observar, Platão foi um que muito falou sobre a alma, e existe até uma heresia muito grande que surgiu no período, nós vamos até falar um pouco aqui, através de uma filosofia platônica, porque Platão ele tinha um pensamento de que, por exemplo, essa garrafa aqui, ela é como se fosse uma figura da garrafa perfeita que existe no mundo das ideias. Então, ela é simplesmente um reflexo. Mas em um mundo que nós não conhecemos, existe a garrafa perfeita. Essa aqui é só um reflexo dela. Então, ele dizia que nós, seres humanos, nós somos assim, nós somos um reflexo, mas existe um mundo perfeito que lá nós somos perfeitos. Que em certa teoria nós sabemos que existe um mundo que vamos para lá quando o Senhor manifestar e nos tornar pessoas perfeitas. Mas o pensamento de Platão, chegando até aí, parece ser bonito. Porém, Platão ele acreditava que esse corpo de matéria ele não presta para nada. E Deus nunca ressuscitaria um corpo desse. Então, somente o espírito do homem, que inclusive ele era dualista, ele era dicotomo, somente o espírito do homem é que vai reinar neste lugar, de onde surge o pensamento gnóstico. Então, a filosofia tem por interesse isso, expandir o conhecimento do ser humano sobre a Terra. E, claro, um bom filósofo, como nós vemos grandes filósofos, até nos dias de hoje, que sabe expressar a sua filosofia, acreditando na grandeza de Deus. Temos muitos aí nos dias de hoje, Mário Cortella, o Leandro Carnal, que na verdade eu nem sei o que o Leandro Carnal pensa, alguns falam que ele é ateu, já vi ele falando de Deus e defendendo demônio. Quem não acredita em Deus vai acreditar em demônio, ele estava defendendo ser advogado do diabo, literalmente. Então, dá palestra para judeu, de vez em quando ele fala umas asneiras, as palestras dele são boas, não podemos negar, as palestras do Leandro Carnal são boas. Tem vários outros filósofos que têm boas palestras. Então, que a intenção da filosofia não é falar do cristianismo, não é falar da Bíblia, é filosofar.
Isso é o interesse do cristianismo. Se a pessoa der um tema para um filósofo de família, ele vai filosofar em cima da família. Se der um tema para ele de religião, ele vai filosofar em cima da religião, das quais ele conhece a história. O Leandro Carnal mesmo, ele tem. Eu fico tentando imaginar, ele conhece mais sobre Agostinho de Hipona do que muitos crentes, e sobre a reforma protestante do que muitos crentes. Ele fala da reforma protestante como se ele fosse um excelente teólogo. Os irmãos podem procurar, o Leandro Carnal ele fala do judaísmo. É claro que o judaísmo também que ele fala é o judaísmo mais ortodoxo, mas ele fala dele com muita precisão, como se ele fosse um bom judeu ortodoxo. Agora, por quê? Porque ele está ali ganhando o dinheiro dele, está palestrando, então ele quer agradar os judeus ortodoxos. Ele vai lá e fala bem naquilo ali. Esse é o papel dele. Então, irmãos, da questão aqui, o Novo Testamento ele foi formado de uma maneira que para debater determinados tipos de doutrina que existia. Como eu já falei, o interesse de Marcos em escrever o evangelho dele para os romanos, o interesse de Lucas em escrever o seu evangelho para os gregos, e inclusive ele escreve para uma autoridade, ele chama Teófilo de excelentíssimo Teófilo, possivelmente ele ocupava uma cadeira boa no meio dos políticos, e o interesse de Lucas, tanto escrever no evangelho como escrever no livro de Atos, é fazer uma defesa de que Cristo nada fez para ser digno de morte e que os apóstolos nada faziam também para ser digno de perseguição. Os irmãos observam, o livro de Atos ele é uma defesa que Lucas faz. De maneira histórica, mas ele faz uma defesa. Mostrando para Teófilo que possivelmente Teófilo iria interceder diante das autoridades, mostrando que o cristianismo não era inimigo de nada. Então, esse era o propósito de Lucas. João já escreve o seu evangelho, já por volta, sei lá, dos anos 85 a 90, segundo Augusto, pode chegar até 95, e ele escreve no interesse de debater contra o gnosticismo. O gnosticismo, que eu já falei, era uma mescla de teologia do Velho Testamento, a teologia judaica, baseada em guardar dias e a dieta religiosa dos judeus, e junto com uma filosofia platônica, onde acreditava que o homem ele é espírito ou barra alma e corpo, e através desse pensamento, o espírito do homem era o ser perfeito e o corpo para nada prestava. E foi daí que surgiu o celibato. Para quem não sabe, a Igreja Católica ela é amante número um do pensamento gnóstico, porque daí surgiu o celibato. E com esse pensamento gnóstico, que Essa, ele mãe. também. Como? Eles tinham uma veneração muito grande por Maria, que inclusive no Evangelho, segundo escreveu Tomé, este Evangelho fala que Maria ela nasceu de uma linhagem santa. Ela não cometeu pecados e com o interesse de que, inclusive, o pensamento que Maria está nesse Evangelho, subiu ao céu viva, que foi pronunciado pelo catolicismo romano em 1950, e colocado em documento que Maria foi para o céu viva. Isso está nesse evangelho apócrifo de Tiago, esse é de Tiago, melhor dizendo, que fala que ela foi em espírito e depois Jesus mandou ela voltar e buscar o corpo. Vai para o céu, que tudo era muito santo. Então, são coisas que surgiram do gnosticismo. Se os irmãos for fazer um pensamento a fundo sobre a teologia católica, ela é baseada no pensamento gnóstico. Existe um livro gnóstico chamado Apocalipse de Pedro. Nesse Apocalipse de Pedro, ele alega que Pedro foi o primeiro papa. Então, daí você vê onde surge o pensamento de Pedro como o primeiro papa na Igreja Católica. A Igreja Católica é amante desses livros apócrifos. A Bíblia verdadeira eles não lêem, mas os livros apócrifos eles liam tudo. Liam tudo. Então, através desse pensamento gnóstico, que Pedro ele era o líder da igreja primitiva, a Igreja Católica abraçou esse pensamento, junto também com um monte de pensamento judaico da época que criou toda a sua doutrina. Aqui o pastor mostra que as acusações de muitos adversários levou o cristianismo a esse tipo de coisa, a formar as doutrinas bíblicas. Para quem não sabe, os cristãos já foram acusados até de canibalismo, não sabia disso? Acusado de canibalismo e acusado de incesto. Eles diziam que o camarada falava assim, que ele ia casar com a irmã da igreja, aí eles falavam que ele estava casando com a irmã.
por não ter conhecimento, porque como as igrejas eram igrejas casa, era um pouco fechado. Não que as igrejas fossem algum grupo secreto, mas as igrejas eram muito fechadas. É nesse sentido, por ser em casa. O evangelho era pregado, mas muitas pessoas, por não é frequentar, eles falavam que os cristãos comiam carne humana, porque eles falavam que está comendo o corpo de Cristo, e que casavam entre irmãos, e porque eles não entendiam o sentido espiritual das coisas. Então, é para os irmãos ver o nível que chegou as acusações contra os cristãos. E o pastor mostra aqui no seu mapa assim, ó, por causa do surgimento de diversas literaturas, entre elas algumas heréticas, foi necessário a formulação do cano, para dar aos crentes a certeza que os livros escolhidos eram inspirados e de que não causariam danos espirituais à igreja. Bom, é como eu falei nas aulas passadas, a formação do cano do Novo Testamento demorou entre 2 a 3 séculos para que fosse formado essa Bíblia que nós temos hoje, que teve muitas outras igrejas que não aceitou, algumas igrejas na Ásia, os irmãos, vocês irmãos já falaram daquela Bíblia Peshitta, que alguns podem pronunciar Peshita, que hoje existe algumas. Se você pegar a Peshitta original, ela não tem as 2 últimas cartas de João, ela não tem o livro do Apocalipse. Algumas antigas não tinham a carta de Tiago e algumas rejeitavam a carta de Judas também. Então, a igreja anglicana demorou por muitos anos a aceitar o livro do Apocalipse nela, juntamente com a segunda e a terceira carta de João. O Martinho Lutero, quando fez a primeira tradução da Bíblia, deixou de fora a carta de Tiago por não entender. Então, só que o cano bíblico, que foi formado no primeiro século, ali nos primeiros séculos, melhor dizendo, entre o século I, fim do primeiro, o início do século II, até o século III, essa Bíblia ela foi formada por homens capacitados e direcionados por Deus. Então, não eram católicos. A Igreja Católica hoje ela inventou uma história que a Bíblia foi dada por ela. Mentira. A Igreja Católica é coisa do século VII. Foi aproximadamente entre 607 ou 609 que o primeiro Papa se identificou como Papa e promulgaram a Igreja Católica como religião principal ou oficial do Império Romano. A religião oficial, a Igreja Católica Apostólica Romana, que passou a mandar nos imperadores e tudo. Eu estou falando ali do período de Constantino e também de Constantino, como eu falei nas aulas passadas, ele promulgou o Edito de Milão, dando liberdade ao cristianismo como as demais religiões. E Teodósio I reconhece o cristianismo como religião do império, religião do Estado. Só que no século VI ela se tornou a religião que dominava todo o império. Quando você estuda, você vai ver que a Igreja Católica ela mandava até nos papas, nos imperadores, ou melhor dizendo. O Papa mandava no imperador. Então, nesse período que a Bíblia foi formada, nada tem a ver com a Igreja Católica. Os pais da Igreja, Jerônimo, Agostinho, Ambrósio, Eusébio de Cesareia, João Crisóstomo, Orígenes, esses homens não eram católico apostólico romano, como eles querem usufruir disso aí, roubar isso para eles. Mentira. Quem conhece a história da igreja, a igreja, após apóstolo, era a igreja universal, a igreja não tinha uma placa. E a palavra universal, no latim, quer dizer católico. Aí, logo depois, eles fizeram o quê? Igreja Católica Apostólica Romana. Nós não temos problema nenhum, irmão, com a ser católico, porque realmente a igreja tem que ser universal. Apostólica tem que estar baseada na doutrina dos apóstolos. Agora, romano, não tem nada a ver com Roma. Ninguém tem nada a ver com Roma. A romana tem que ser lá em Roma. Não tem a ver com o povo de Deus. Então, o romano foi o que estragou a igreja no princípio. Então, nesse período que o cano foi formado, o cano quer dizer vara reta. A Bíblia ela é considerada como, ela é chamada tecnicamente de cano, porque foi onde foi medido os livros, para ver se esse livro encaixava ou não dentro da Bíblia. Como eles mediram os livros do Novo Testamento? Primeiro, baseado nas pessoas que andaram com Cristo, se esse ensinamento tinha base no Velho Testamento, ou pessoas que eram próximas de quem andou com Cristo,
como nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, mas nós temos Lucas, que andou com Paulo, e temos Marcos, que andou com Pedro, e temos Tiago e Judas, que não eram apóstolos, mas Tiago e Judas eram irmãos de Jesus. E não só por isso, mas que realmente eles foram inspirados por Deus a escrever as cartas dele. Então, o consenso ali dos pais da igreja para formar um cano da Bíblia não demorou muitos anos. Não foi assim, vamos reunir um grupo aqui, vão escolher esses livros aqui, não. Porque existiam muitos escritos. Ficaram muitos escritos de fora, Epístola de Barnabé, Epístola de Clemente de Roma. Foi muitos escritos que ficaram de fora. Não sei se você pode falar do pastor de Herman, que é uma interpretação do Velho Testamento de maneira alegórica. Ficaram de fora. E alguns outros escritos, por quê? As pessoas foram minuciosas, guiadas pelo Espírito Santo para formar esse cano. E na formação desse cano bíblico, eles passaram a rejeitar alguns escritos, como eu já falei, Evangelho de Tomé, Atos de Paulo, Atos de Pedro, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Pedro, Evangelho de Judas. Tem um Evangelho de Judas que chega a ser engraçado. Esse Evangelho de Judas é o Evangelho gnóstico, que eles alegam que Judas ele foi separado por Deus para ser alguém que trairia realmente Jesus, para que Jesus se manifestasse como ele é. Então, ou seja, enquanto Jesus vivia, Jesus não era o Cristo. Então, Judas foi alguém direcionado para trair Jesus, para que Jesus se revelasse como o Cristo. Os irmãos, acham isso tudo na internet, irmãos. Vocês procurar evangelhos apócrifos, vocês vão encontrar isso tudo. O Evangelho de Tomé, o livro apocalíptico de Enoque. O Apocalipse de Enoque, ele contém a profecia citada por Judas, que possivelmente é uma profecia que vem passando de geração em geração verbalmente até que foi escrita. E evidente que Enoque realmente falou aquela profecia, que senão Judas não teria citado. Judas também cita o livro da Sessão de Moisés, que é um livro apócrifo, mas isso não torna o livro inspirado, simplesmente o que Judas escreveu que é inspirado. Judas foi inspirado a escrever essa passagem que estava em algum livro apócrifo. Do mesmo jeito que ele foi inspirado a escrever o que estava no livro de Enoque. Porém, o livro de Enoque não é inspirado por Deus. Eu já li o livro de Enoque, é muito fantasioso. Muito fantasioso. E eu não sei se os irmãos têm conhecimento, existe hoje em dia alguns pregadores, irmãos, que estão pregando passagens do livro de Enoque. Tem um anjo no livro de Enoque chamado Metraton. E esse dia o rapaz estava invocando esse anjo na igreja. E falando que, pregando, e nesse livro de Enoque fala de 7 céus, o mesmo pensamento judaico dos 7 céus. Esse rapaz estava falando desses 7 céus também, dando os mesmos nomes. Eu sei que é porque os mesmos nomes que ele deram aos céus é os mesmos nomes que está no livro de Enoque. E já vi pessoas dessa geração nossa citando passagens do Evangelho de Tomé, do livro da Sessão de Maria, de vários outros escritos. Se os irmãos observar, olha como Lucas inicia o evangelho dele. Eu acho interessante a maneira que Lucas inicia o evangelho dele. Que ele fala assim, ó, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós realizaram. E quer dizer que muitas pessoas tentaram fazer. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunha, oculares e ministros da palavra. Igualmente a minha, e ele está falando dele, me pareceu bem, depois de acurada investigação, de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Ele foi muito cuidadoso ao escrever. E esses livros apócrifos, bom, quem lê vê que eles não se sustentam diante da Bíblia. São fracos. O livro de Enoque, o livro dos patriarcas, o livro do Apocalipse de Abraão. Existe 3 livros de Enoque, o Apocalipse de Enoque, primeiro e segundo Enoque.
Então, são livros que não se sustentam. O livro de Baruque, Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tiago, é, Evangelho de Filipe. O Evangelho de Filipe alega que Jesus tinha um caso com Maria Madalena, e nesse Evangelho de Filipe tem um manuscrito dele que está um pouco fragmentado, mas quando você lê, fala assim, que Jesus beijava Maria, tinha costume de beijar Maria ou melhor, em. Aí, em ou na, a palavra seria a mesma no grego. Porém, na parte que onde seria que Jesus beijava, está fragmentado, então não tem como saber que lugar. Vocês estão compreendendo? Às vezes alguém fragmentou aquilo ali até de propósito, que isso foi conservado na biblioteca em Nag Hammadi, no Egito, e depois de todos esses anos eles acharam esses escritos. Então é para os irmãos ver como que as coisas são. Só que são escritos, irmão, que não se sustenta dentro da Bíblia. Agora, a verdadeira Bíblia, sim, ela foi criada para isso, para que os crentes dassem certeza da fé que eles tinham. Então, o surgimento do Novo Testamento veio para debater essas heresias que surgiram na época. Eu não sei se os irmãos já leram, com assim, bem prestando atenção à carta de Paulo aos Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses ela é uma apologia contra o gnosticismo. Possivelmente o gnosticismo começando a nascer ali. Estava ainda no seu embrião. Quando João escreve a sua primeira carta do seu evangelho, o gnóstico já estava avançado. Mas no período de Paulo, ali na carta aos Filipenses, se os irmãos observar, Epáfras vai na cadeia perguntar a Paulo sobre como ele trataria daquele assunto, que foi conhecido no período da época da igreja como a heresia de Colosso. E o apóstolo Paulo, se você observar, ele usa muito a palavra pleroma, lá no seu evangelho. Ele usa muito a palavra sabedoria, conhecimento. Por que ele usa esses termos? Porque o pensamento gnóstico era que eles tinham conhecimento mais avançado do que os demais. Eles eram chamados de iluminados. Por isso eles falam muito ali a respeito dos rudimentos do mundo. A palavra rudimento ali no sentido que os gnósticos apresentavam, queria dizer dos poderes celestiais. Eles estavam falando de anjos, porque eles tinham muito apreço a anjo, porque anjo não tinha um corpo. Anjo eram espíritos poderosos. Então, esse grupo de gnósticos dizia que eles tinham acesso a esses anjos. É igual hoje, tem pessoas que estão vendo anjo aí que Ezequiel nem nunca viu. Eles veem mais anjo do que Ezequiel e do que João. Outro dia desse aí, viu um cara na internet, ele olhou para o lado e falou não sei o quê. Segundo ele, era línguas estranhas, e falando e balançando a cabeça, como que se o anjo estivesse aqui. É igual esses camaradas que olham para o alto e fala que está falando com Deus. Bom, Deus está em todo lugar. Se olhar para baixo, para o alto, para o chão. O judeu tinha o costume de olhar para o céu para orar. Nós temos o costume de fechar os olhos. Por quê? Fechar o olho, a gente vai ver Deus? Não, é costume nosso. Agora, olhar para o céu achando que Deus está aqui, eu estou falando com Deus, não. Eu posso olhar para qualquer lugar que Deus está lá. E esse camarada olhou para o lado e disse que o anjo estava conversando com ele. E vai indo desse jeito. Então, esse pensamento de anjo e essas coisas era um pensamento gnóstico na época, daquele desejo de adorar anjo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós devemos fazer culto a anjo, na carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses, ela descreve como era o pensamento gnóstico. Eles eram baseados em poderes celestiais, porque eram espíritos. Então, eles se baseavam nisso aí, que eles eram maiores do que tudo. Eles baseavam numa alimentação que ajudaria essa carne, como era a dieta religiosa dos judeus, e guardava alguns dias. Então, eles eram uma mistura de judaísmo com filosofia. E esse pensamento deles fez com que Paulo escrevesse a carta aos Colossenses. Você vai lá na carta de Judas, você vai ver que Judas escreve debatendo contra os falsos profetas. E ele descreve os falsos profetas com a linguagem muito dura ali. Ele chama ele de pedras submersas, de estrelas errantes, de espumas de mares que jogam para fora a sua sujeira. Eles comparam ele como os anjos que caíram e compara como as pessoas que vivem em Sodoma e Gomorra. Ele fala que a punição de Deus viria sobre eles, mostrando que com falso profeta, irmão, não se deve ter dó. Não se deve ter dó.
E uma coisa que, sabe o que me entristece com os cristãos? Possivelmente você já deve ter ouvido essa frase. Importa que o evangelho seja pregado. Já ouviram isso? Quando as pessoas falam assim, mas esse cara está falando aí, esse cara não tem vida com Deus, não, esse cara está falando errado. Não importa que o evangelho seja pregado. Isso é heresia, irmão. Heresia. Quando a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala assim, que o importante é que o nome de Cristo seja anunciado, se os irmãos observar no capítulo 1, ele não está falando da questão da base da mensagem. Ele está falando do propósito do coração. Ele diz que algumas pessoas anunciavam a Cristo por vaidade, por interesse de disputa. Isso é no capítulo 1. Quando você vai no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala duramente contra os falsos profetas. Ele chama ele de lobos, cães que devoram vidas. É isso que o apóstolo Paulo chama eles. Paulo exorta duramente os falsos profetas. Então, anunciar o evangelho, como diz que importa que o nome de Cristo seja anunciado, é quando alguém anuncia por arrogância, por soberba, para se aparecer. Aí, ok, Cristo está sendo anunciado. Agora, com falsidade no evangelho, tem que ser refutado. Se eu estou pregando igual esse camarada que está olhando para o lado e falando que está vendo anjo, o outro está falando aí de livro apócrifo de Enoque, o outro está citando aí Evangelho da infância de Jesus Cristo, como eu já vi um pastor pregando uma vez, falando que Jesus ressuscitou um passarinho, que Jesus já fez bonequinho de passarinho de barro, que eram 12, deu vida para eles. Já vi um pastor, irmãos, uma vez pregando sobre Bel e o dragão, que está lá no capítulo 14 do livro de Daniel, que é um acréscimo, que Daniel só vai até o capítulo 12. Então, o capítulo 13 e 14 de Daniel, que tem na Bíblia Católica, é acréscimo. E eu já vi um pastor pregando sobre o capítulo 14 de Daniel. É para os irmãos ver, a Bíblia, irmãos, ela se sustenta em si, nós não precisamos de recorrer a essas coisas. A Bíblia, a Bíblia tem muita passagem dela que é rica. E você pode pregar a mesma passagem 10 vezes, que sempre vai ter algo novo. Sempre vai ter algo novo. E as pessoas estão recorrendo a paliativos que nem sequer se compara com, vou colocar, a menor carta da Bíblia, que seria a carta de 3 João. Nem se compara. Nem se compara com isso. E as pessoas estão recorrendo a isso. Então, o cano da Bíblia foi formado com esse interesse de debater essas heresias que estavam surgindo na época. Se os irmãos observarmos a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, ela é uma das cartas, para mim, a carta mais fácil de ser interpretada é a carta de 1 Coríntios. Se você descobrir o problema, você descobre, consegue interpretar ela corretamente. Quer ver, por exemplo, o capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo ele inicia da nação de graça e depois ele exorta a unidade da igreja, porque havia partidarismo na igreja. Você já vai ver que havia um partidarismo, o apóstolo Paulo ele exorta isso, ele mostra ao povo a mensagem da cruz, mostrando que a mensagem da cruz é superior àqueles pensamentos filosóficos, que eles baseavam muito no pensamento da pregação de Apolo, e nos pensamentos judaicos, baseando nas pregações de Pedro, que era um conservador. E ele mostra que todos os santos são convocados. Você vai no capítulo 2, o apóstolo Paulo mostra o caráter da pregação dele. No capítulo 3, ele demonstra a falta de espiritualidade do povo. Ele mostra que eles eram bebês espirituais. Por isso, eles criavam partidarismo na igreja. Alguns diziam que era de Paulo, diziam que era de Apolo, diziam que era de Pedro, e alguns eram os piores, diziam que era de Cristo. Ou seja, nós temos uma ligação direta com Cristo. Você vai no capítulo 4, o apóstolo Paulo exorta as pessoas a ser verdadeiras na sua pregação. Ele exorta o povo a ser pessoas que sejam perseverantes em reprovar pessoas que não querem nada com Deus. No capítulo 5, o apóstolo Paulo exorta o povo a disciplinar um camarada que estava tendo relação sexual com a sua madrasta. No capítulo 6, ele mostra que pessoas estavam levando os seus irmãos ao tribunal sem sequer comunicar com a liderança da igreja. Alguém devia alguma coisa para eles ir para o tribunal já de cara e comunicava às pessoas não cristãs a respeito dos problemas da igreja. Capítulo 7, um pensamento gnóstico, onde as pessoas estavam querendo se separar para servir a Deus. E o apóstolo Paulo fala que não. E eles chegaram até a enviar uma carta para o apóstolo Paulo falando assim, olha, é melhor que homem não encoste em mulher.
que tem pessoas que lêem esse versículo como se fosse Paulo que falou, e Paulo não falou isso. O versículo 1 fala assim, ó, quanto ao que me escrevestes, o apóstolo Paulo dizendo, quanto à carta que vocês me escreveram, aí ele cita alguma coisa, está na carta, fala assim, é bom que o homem não toque em mulher. Aí ele dá a palavra dele. Mas, ou seja, ele está dizendo, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Ele dizia, é melhor que o homem não toque em mulher. O apóstolo Paulo vai e fala, olha, eu vos digo que por causa da incontinência, da tentação do diabo e da impureza, que cada mulher tem seu marido e cada homem tem sua própria esposa. É isso que está querendo dizer. Então, o pensamento que de não tocar em mulher não é do apóstolo Paulo, é do povo de Coríntios. Nós vamos ver que alguns achavam que divorciar para fazer a obra era melhor, outros achavam que não deveria casar para fazer a obra que era melhor. O apóstolo Paulo vai e ensina que não, que quem não consegue se conter, que tem que casar. Ele mostra a respeito de como um divórcio, um casamento pode ser dissolvido de forma que seria um escape, não uma regra. O capítulo 8 fala de alguns tipos de sacrifício feito a ídolo, e daí por diante, irmão. Então, a carta de Paulo aos Coríntios é uma das cartas mais fáceis de ser interpretada. E nós vemos outras passagens da Bíblia que foram escritas para debater determinados tipos de heresia que estavam surgindo na igreja. Então, a Bíblia foi formada para isso. Aqui, irmão, no quarto parágrafo, o pastor coloca aqui, ó, a apologética também ao cristão, a apologética também dá ao cristão condições de provar a sua fé e entender por que eu creio. Por exemplo, como nós falamos na aula passada, a apologética, a defesa da fé, nos dá a condição de entender por que nós cremos em Cristo. Por que nós aceitamos Cristo como nosso Salvador? Nós falamos a respeito do Cristo histórico na aula passada, e como eu disse, o Cristo histórico, nós não temos dificuldade nenhuma nele. Nenhuma. Mas, a semelhança do apóstolo Paulo, como que ele iria crer no Cristo, o ressurreto? No Jesus, o Cristo? Quando Jesus encontrou com ele no caminho de Damasco. E ali nunca mais ele abandonou aquela fé. Ele testemunhou aquela fé. Primeiro, Lucas vai redigir isso no capítulo 9. No capítulo 22 e no capítulo 26, o apóstolo Paulo ele fala novamente do que aconteceu com ele. Ele tem prazer de expressar a mudança na vida dele. Então, a apologética nos ajuda a compreender por que nós cremos. Por que nós cremos em um só Deus? Por que nós entendemos que esse Deus subsiste em três pessoas? Por que nós acreditamos que hoje o Espírito Santo é quem nos guia? Por que nós acreditamos em dons espirituais? Então, tudo isso a apologética nos ajuda a entender. Por que nós temos nas profecias bíblicas? A apologética nos ajuda a entender isso. Por que nós acreditamos que o mundo foi criado por Deus? A apologética ajuda a compreender. Então, tudo isso capacita o povo de Deus a compreender. Ele vai como o pastor colocou aqui, a letra A. Aquele que não crê por falta de provas, fala de problema intelectual, e aqueles que não creem porque não querem crer, problema moral. Então, é muito simples a questão que a apologética mostra. Tem muitas pessoas, por problemas intelectuais, forçar, como nós falamos na aula passada, essa busca da razão, de achar que tudo tem que ter uma lógica. E no reino espiritual tem coisas que não tem lógica. Na verdade, muitas coisas não têm lógica. Machado não flutua, pedaço de ferro na lei da física não flutua. Deus fez flutuar. Sal não tem como fazer uma água ficar potável, mas na mão de Deus fica. Nas mãos de Deus fica. Um pedaço de cajado não tem como arrancar uma espada da mão de um homem que era 3 vezes maior do que o outro, mas Deus fez na vida de Benaia. Então, vai daí por diante. Biblicamente, fisicamente, o mar não se abre. Não tem como. Mas no mandato de Deus abre. E o interessante é que no Salmo 84 fala que o mar se abriu e levantou as suas mãos para o céu. Lá no livro de Êxodo não fala isso, mas no Salmo 84, quando o salmista narra, ele fala que o mar se abriu em dois e os seus braços ficaram erguidos para o céu. É como se estivesse louvando a Deus. Então, moço, isso é Deus. Isso nos mostra. Em questão que as pessoas não querem,
nós entendemos intelectualmente e biblicamente que isso é a realidade. Eles querem buscar através da intelectualidade, da razão, e não conseguem encontrar. E a questão moral é quando a pessoa quer, por propósito, rejeitar aquilo, porque aquilo debate ela. Por exemplo, é bem mais fácil nós acreditarmos que não existe pecado, porque podemos viver nele. É bem mais fácil eu rejeitar as coisas de Deus para tentar criar uma mente tranquila, como muitos fazem hoje. Ele tenta negar a existência de Deus, tenta negar muitas coisas para viver tranquilamente no erro dele. Então, isso é questão moral. Aí o pastor coloca aqui, olha, o apologeta está para a apologia, assim como a homilética está para o sermão. Ou seja, a apologética está ao nosso serviço. Do mesmo jeito que o sermão está ao serviço do pregador ou da homilética. A homilética é a capacidade que nos dá de preparar um bom sermão. Do mesmo jeito, ser um apologista ou fazer apologia é ser um apologeta, é você reunir todas as bases bíblicas que nos dá para defender a nossa fé e ser fiel a essa base. O outro parágrafo, o pastor colocou aqui, tudo que se refere a tempo podemos chamar de história. Vivemos num mundo temporal diferente de como será no céu, a eternidade. Aí ele fala, o futuro também é história. O pastor que coloca um contraste do que nós vivemos nessa terra, que temos como descrever, principalmente das coisas passadas. Porém, o que está relacionado com a eternidade, nós temos eu costumo dizer, algo muito pequeno na Bíblia, para podermos saber o que é eternidade. O que mais falou a respeito do que pode vir a ser uma eternidade é o apóstolo João. Mas nós não podemos pegar ali novos céus, nova terra e achar que só se resume naquilo ali. Os irmãos estão compreendendo? Eu creio que aquilo ali foi o que João conseguiu ver. É o que Deus mostrou para João. Eu acredito que é muito mais do que o Apocalipse revela. Eu acredito que desde o Gênesis ao Apocalipse, que fala um pouco das coisas que Deus tem para nós, revela muito pouco. Então, a questão da eternidade, desse mundo que nós ainda não fazemos parte dele por estar nessa terra, é algo magnífico, é algo extraordinário, mas nós entendemos a respeito disso porque nós cremos na Bíblia. E além de crermos na Bíblia, biblicamente e teologicamente, nós somos cidadãos da terra, porém, o sopro de Deus que tem em nós nos torna cidadão dos céus. E talvez seja essa a razão que, às vezes, os cristãos têm saudade da eternidade sem nunca ter ido lá. E é uma coisa um pouco estranha, porque você sente saudade daquilo que você já viu e distanciou. Você sente saudade de algo que você participou. E a eternidade, nós não fomos lá, mas nós temos essa parte que Deus colocou dentro de nós, que é o fôlego de vida, que nos torna partes com Deus, que parece que a eternidade é algo que nós estivemos lá e causa em nós saudade. Eu não estou dizendo, irmão, daqueles crentes melancólicos que quando ele está na prova é que ele tem vontade de ir para o céu. Não estou dizendo daquele crente quando ele está orando, quando está tudo bem com ele, na prova ou não, ele sente saudade da eternidade. Ele tem vontade de estar com Deus. Não é fazer igual Elias, não, que eu nem sei o que Elias queria. Porque Elias fugiu de Jezabel para não morrer, depois pediu a morte, depois já não estava querendo nem voltar para o lugar de novo, então não estava entendendo o que ele queria. Se ele quiser morrer mesmo, por que ele ficou lá para Jezabel matar ele? Ele não queria morrer, era nada. Estava fazendo era graça. Queria morrer, ficasse. Jezabel executava ele com facilidade, porque ela estava contando a ele que ela falou: se eu não fizer com ele o mesmo que ele fez com os meus profetas, os deuses fazem comigo tanto mais. Então ele viu que a mulher estava falando sério e fugiu. Depois falou com Deus: eu quero a morte. Queria nada. Mentira, queria nada. Querendo era viver. Se quisesse morrer, tinha ficado lá. Então nós estamos falando, irmão, dessa eternidade que nós não participamos dela ainda, mas é algo que nos faz falta. Aí o pastor coloca aqui a respeito dos profetas, que ele está falando do futuro, como que também é história, e fala que os profetas do passado eles tinham uma consciência profética do futuro. Isso aqui é uma coisa, irmãos, um pouco misteriosa. Por exemplo,
Nós temos passagem no Velho Testamento que nós não sabemos se o profeta tinha consciência daquilo, mas ao mesmo tempo nós temos que acreditar que ele tinha. Por exemplo, o profeta Isaías falou assim: olha, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade e príncipe da paz. Essa profecia estava relacionada ao rei Ezequias. Porém, Mateus cita essa profecia relacionada a Cristo. Aí a pergunta é: Isaías sabia que essa profecia estava com dupla referência em se cumprir em Cristo? Os irmãos estão compreendendo? Que ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Da mesma sorte é o profeta Oséias. O profeta Oséias profetizando para o povo de Israel, ele fala assim: do Egito eu chamei meu povo, chamei meu filho. O meu filho ali era o povo de Israel. Porém, o próprio Mateus também, quando fala que José e Maria fugiu com Jesus para o Egito para que Herodes não o matasse, quando ele regressou novamente para Jerusalém, não para Jerusalém em si, para as terras de Israel, que ele foi para Nazaré, diz a Bíblia que o Mateus escreveu assim: e eles voltaram para a sua terra para se cumprir o que o profeta Oséias disse. Ele fala, na verdade, o profeta. Do Egito chamei meu povo. A profecia lá em Oséias fica muito claro que era o povo de Israel, que Deus amou eles. Mas o profeta, o apóstolo Mateus, cita como cumprindo em Cristo. Aí a pergunta é: Oséias sabia que aquela profecia tinha dupla referência, que estaria também cumprindo em Cristo? Os irmãos estão compreendendo a gravidade, às vezes, dessa questão dos profetas? Eu, particularmente, creio que sim, porque o pensamento dos homens do Velho Testamento era um pensamento do Messias que viria. Então, eles tinham a consciência espiritual disso. Talvez os seus conhecimentos eram limitados, mas o Espírito Santo dirigia para que eles entendessem isso. E também uma coisa é, se eles não entenderam no período dele, não mudou a profecia bíblica, não alterou em nada. Mas eu particularmente acredito. Aí o pastor coloca mais aqui, ó. No sexto parágrafo. Ele fala assim: temos a ideia de profeta muito mística, porém, nem sempre a profecia é acompanhada de línguas estranhas. Essa parte aqui, irmãos, eu quero falar para nós terminarmos a aula, que hoje essa questão de profeta, profecia, dom de profecia, tem sido ensinado muito errado na igreja. A Bíblia deixa muito claro que existiam os profetas do Velho Testamento, foram homens que falaram em nome de Deus, muitas profecias relacionadas ao futuro, algumas de coisas passadas, mas a principal tarefa de um profeta do Velho Testamento era ensinar a Bíblia. Se os irmãos observar todas as profecias de Jeremias, Isaías, Amós, elas estão baseadas nos 5 livros de Moisés. Elas não fogem daquilo ali. As profecias futuras que Isaías predisse, ela teve os seus cumprimentos no Novo Testamento, algumas ainda irão se cumprir, mas outras se cumpriu no percurso histórico, como a vinda do rei Ciro, e isso está descrito no próprio livro de Daniel, no livro de Neemias, no livro de Esdras, como outros reis. Nós vemos profecias, questões históricas, como o livro de Daniel, que profetizou a queda do Império Babilônico, a chegada do Império Medo-Persa, o fim do Império Medo-Persa, o levantado Império de Alexandre o Grande, a morte de Alexandre o Grande, o Império dividido, depois o Império Romano, que veio, dominou o mundo por um período muito largo de tempo, e a divisão do Império Romano e também a queda do Império Romano. Então, tudo isso é na Bíblia. Então, historicamente, nós vemos isso cumprindo, não tem como fugir. Agora, o profeta do Novo Testamento, que está lá em Efésios 4:11, ele tem o mesmo papel de interpretar a Bíblia e aconselhar o povo. Está em Atos 15, versículo 32. Esse é o papel do profeta. Mas o que o povo pensa que é profeta hoje? É o profeta das revelações. É aquele que revela tudo, que revela coisas futuras. Profeta não é feito só para isso. Se Deus quiser entregar uma mensagem para um profeta, Deus vai entregar, como eu já vi, uma visão. Porém, nada disso pode contradizer a Bíblia. O apóstolo Paulo fala que se alguém profetizar, que seja na medida da fé. A fé ali é o conjunto de doutrinas encontradas na Bíblia, não fé como razão de crer.
mas sim como um conjunto de doutrina. A fé seria isso. Então, quem vai profetizar que não seja além das Escrituras, porque a única profecia universal é as Escrituras. Eu creio em profecias individual, sim. Creio em profecia individual. Creio em profecia para a igreja como um alerta e confirmação de uma pregação ou de alguma coisa que está acontecendo na igreja que ela precisa voltar para os ditames da palavra do Senhor. Mas nada disso pode alterar a Bíblia. E também não creio em profecias que muitos estão citando aí, passagens da Bíblia. Um dia desse, um rapaz falou que Deus deu para uma visão, a mesma que Deus deu para Daniel e para João. Eu falei assim, por que está acontecendo isso de novo? Ele simplesmente citou algumas coisas da Bíblia. Está parecendo essa dona Nadine que vive aí indo no céu e no inferno e volta citando o livro de uma mulher da Divina Revelação do Céu, que não tem nada também, que ele não vale nada. É um dos piores livros que eu já li na minha vida. Na verdade, não é um dos piores, ele é o pior livro. É o Divina Revelação do Céu e o segundo pior, escrito por ela mesma, Divina Revelação do Inferno, que os dois estão no topo dos mais ruins. Que eu já li, né? São os ganhadores. Pegou a medalha de prata e de ouro. E o profeta, irmão, bíblico, de Efésios 4:11, é o que interpreta a Bíblia. É o que prega a palavra de Deus. Isso é o profeta. Um certo dia, um rapaz falou comigo assim, por que a igreja de vocês tem evangelista, pastor, mas não tem apóstolo, não tem mestre e não tem profeta? Eu disse para ele assim, você está enganado, nossa igreja tem tudo isso. Profeta, tem apóstolo, tem evangelista, tem pastor e tem mestre. Falei, que de jeito. Falei, você está muito enganado. Aí eu falei, não, porque eu nunca ouvi falar que ninguém na sua igreja é profeta. Eu só ouço falar de pastor. Pastor, evangelista. Eu falei, eu acho que você está confundindo uma coisa: ministério com cargo. Falei, a Assembleia de Deus, ela adotou o cargo. Ela aceita todos os ministérios, mas cargo, ela adotou o cargo de pastor e cargo de evangelista. E são cargos na Igreja Assembleia. Falei com ele, existe pessoas que carregam o título de pastor e que são evangelistas natos. E existe evangelista que carrega o título de evangelista, principalmente na nossa região de Ipatinga, que são pastores. Que, inclusive, em Ipatinga, a maioria dos pastores lá são presbíteros. Consagrado a presbítero, talvez quando tiver com seus 90 anos, apesar que agora mudou de direção com o pastor Júnior, ele tem consagrado os obreiros mais novos. Que antigamente os obreiros chegavam a 100 anos, consagrava pastor e morria no outro dia. E não, tô brincando, não, irmãos. O Ministério da Assembleia Regional de Patinga, durante mais de 20 anos, eles tiveram 5 pastores consagrados no campo. 5 pastores consagrados. E eu não sei por quê, porque os pastores eram remunerados do mesmo jeito, isso era chamado de pastores. Então, ministério, por exemplo, eu não preciso de título para ter meu ministério. Eu sou consagrado a evangelista, fui consagrado e reconhecido como cargo dentro da Assembleia de Deus como evangelista. Porém, eu tenho um ministério de evangelista. Os irmãos estão compreendendo? Tenho um ministério e sou consagrado. Mas eu sou reconhecido como evangelista da Assembleia por cargo. Eu poderia ser pastor por ministério e ser consagrado a evangelista como cargo. Filipe, ele era consagrado a diácono, capítulo 6 de Atos. No capítulo 20, 21, ele se apresenta como o evangelista, porque ele tinha um ministério de evangelista, tanto Filipe como Estevão. Os irmãos estão compreendendo a diferença de cargo e ministério? A Assembleia de Deus não adotou o cargo de apóstolo, nem tampouco o cargo de profeta. Ela adotou o cargo de pastores, porque isso veio do período puritano, e o cargo de evangelista. A igreja anglicana, na época, eles adotaram o cargo de bispo. Os puritanos rejeitaram, porque o bispado foi de onde surgiu o papa. Então, eles rejeitaram porque os bispos começaram a sentir poderoso de novo. Eles foi cortar aquilo. Então, agora, qual que é o problema hoje que nós temos com apóstolos, bispos e algumas igrejas têm profeta? Porque esses profetas, de nada de profeta eles têm, porque eles não conhecem Bíblia. Então, eles ficam ali profetizando um bando de asneira. Os apóstolos estão buscando para eles um título de apóstolo como se eles fossem igual os 12 apóstolos. Bom, não existe mais apóstolo como os 12. Quando a Bíblia fala assim, ele mesmo deu um para apóstolo, a palavra apóstolo, a palavra apo, como é a mesma palavra que do início de apologia, quer dizer tirar para longe. Isso é apo. Apo, tirar para longe. E postolês, que é o mesmo que enviar.
A palavra apóstolo quer dizer enviar para longe. Como eu falei na aula passada, o apóstolo bom é aquele que é enviado para longe, que é um missionário. Isso é apóstolo. A Assembleia de Deus tem isso. A Assembleia tem muitos missionários. Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Quadrangular. Tem apóstolos. Hoje, o título de apóstolo que esses supostos apóstolos carregam é para ganhar prestígio, é para impor sobre os outros, é para querer delegar coisas sobre os outros, como era no período dos apóstolos. E eles não têm isso. Os apóstolos foram delegados por Cristo para dar fundamento à igreja, para escrever a escritura. E esses homens não têm nada. Apóstolo, bom, vamos ser sinceros, apóstolo Valdomiro Santiago. Eu não entro no avião com o Valdomiro nunca. Ele já caiu 5 vezes com o avião. Imagina se eu estou numa dessas com ele no avião. Eu não quero entrar no avião com ele. Só que ele sobreviveu. É o nosso Highlander. Ele é o nosso Highlander brasileiro. Os irmãos Ele estão nadou entendendo? É também, a né? enchente que já pegou ele na Ele Amazônia. ele Irmãos, nadou no oceano aí, não cortou no senhor, não. 7 quilômetros. Aquilo- E Jonas, Deus precisou de mandar uma baleia, um peixe gigante engolir Jonas. Porque ele não tinha condição de nadar 800 quilômetros. E era 800 quilômetros. Ele, claro que não. Valdomiro nadou 7 ou 9, sei lá. Ih, mas é muita coisa. Agora me Tubarões. fala uma coisa. Apóstolo. Não é Tinha os apóstolo. tubarões carnívoros. Aí diz ele que olhava para trás sim, viu os amigos dele sendo comidos por tubarão e ele. Isso. Ah, Só ele que salvou. Então, são mentiras. Ele conta aquele monte de mentira. A Genoduque, apóstolo. Genoduque precisando ser crente. E vai indo por aí, irmão. É esse negócio de pôr maldição sobre o povo. O Genoduque fica impondo maldição sobre o povo. Dando um de apóstolo Paulo, entregando as pessoas para o diabo. Então, e outras coisas. Aí vão lá, os profetas. Não tem profeta. Eles não são profetas, eles não têm visões de Deus. Eles estão interpretando até a Bíblia mal. Aí, hoje em dia, eles pegaram, como eu já falei, não tem nada contra a mulher, mas pegaram o cargo de evangelista porque ele parece ser feminino e existe um monte de mulher sendo evangelista. Aí, na questão do bispo, a palavra não existe no português, bispa, ela não existe, os irmãos podem procurar. Eles transliteraram a palavra do feminino, por exemplo, a tradução de bispo para o português virou, melhor, episcopal. A palavra seria episcopal, da pessoa que, melhor, episcopado, que seria o bispo, traduzido em português como bispo. Porém, não existe a palavra bispo no feminino. A palavra seria, eles não tiveram como traduzir, e eles transliterou a palavra para episcopisa. Se você procurar na internet, o feminino de bispo é episcopisa, que vem do original. E eles inventou a palavra bispa. Eu não sei de onde. Fazendo o português ficar ruim. Aí tem aí a bispa não sei o quê, a bispa não sei mais quem. Então, são coisas simplesmente para holofote. Eles não estão preocupados com o ministério. Esse é o problema hoje em dia. Por isso que essa mistificação do ministério de profeta, como o pastor colocou aqui, que foge do que é Efésios 4:11, é essa mistura de profeta com dons espirituais. O que é profeta? É o intérprete da Bíblia, o que traz uma mensagem bíblica na necessidade da igreja. Ele é diferente do mestre porque o mestre é um ensinador que vai vasculhar a Bíblia e trazer dentro da nossa mente o melhor da interpretação bíblica. O mestre é quem ensina a Bíblia minuciosamente, o profeta é quem fala o coração do povo. É que traz a mensagem bíblica na necessidade do povo. Há alguém ali que às vezes está precisando de uma palavra amiga, uma palavra de consolo, e ele vai pegar uma mensagem bíblica e vai interpretar aquele texto de maneira que fala o coração do povo. Isso é um profeta. E o dom de profecia é uma capacitação que o Espírito Santo dá em determinados momentos que ele possa revelar o futuro ou o passado para alguém através de uma mensagem dirigida pelo Espírito Santo. É algo esporádico. Isso é dom de profecia. Um profeta pode ter o dom de profecia, sim, mas não quer dizer que as duas coisas andam junto. Dom de profecia é esporádico. Profeta é ministério. E para ser profeta, precisa de desenvolver. Que é prova disso, até o profeta do Velho Testamento tinha que desenvolver.
Existia uma escola de profetas. Para que existia escola de profetas? Para dizer assim diz o Senhor? Não, para ensinar a Bíblia. Era uma escola de teologia do Velho Testamento, irmãos. Tá? Começado por Samuel, Elias e Eliseu. Isso era a escola dos profetas. E as pessoas não têm conhecimento disso. Aí, esse dia para trás, eu vejo aí esse Leonardo Salles falando bando de asneira, que para que estudar teologia, que a maioria desses teólogos não sabe expulsar um demônio. Aí ele subiu um cara no negócio, colocou a mão na cabeça do cara, o cara empurrou a mão dele, ele foi e soprou 3 vezes em cima do cara, o cara continuou olhando para a cara dele, ele foi e fez um barulho assim, tu, 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 igual helicóptero para lado do cara, e o cara ficou olhando para ele. Aí eu falei, mas não conseguiu também, não é o homem dos poderes. Cadê o demônio que foi embora? Que na verdade nem tinha demônio no rapaz. O rapaz só não quis que ele colocasse a mão na cabeça dele. Que na verdade não tem necessidade de pôr a mão na cabeça de ninguém. Estender a mão sobre as pessoas, vai estender a mão, não precisa de encostar em ninguém. A irmã gastou um dinheirão para arrumar o cabelo dela, vai o camarada saranhar o cabelo da irmã, tentando derrubar ela na igreja. Tem aqueles irmãos que custa fazer um penteado top no cabelo, chega lá, o camarada atrapalha o cabelo de todo. Então, mistificar essa questão do profeta. Hoje, irmãos, somente aqui na América, para nós terminar, essa questão do profeta, eu não sei se os irmãos têm observado isso, está tendo mais valor do que isso aqui, em muitas igrejas. Você chegou lá, você pregou Bíblia, você não é muito bom, não. Mas se você chegou e enganou o povo, irmãos, a coisa mais fácil que tem é saber o problema do povo. Qual que é o problema geral do povo? Dinheiro. Dinheiro é um problema geral. Então você chega na igreja, possivelmente tem 90% de gente quebrado na igreja. Quebrado, tô falando quebrado. Qual que é o outro problema? Casamento. Casamento. Então você vai lá e dá um chute, que tem 4 pessoas aqui que estão com problema no casamento, levanta 40. E daí por diante, mano. Então não tem dificuldade com isso. Filho de droga, marido que não é crente. É só as profecias. Tem uma pessoa aqui que Deus me mostra que ele está com a dor na coluna. Eu sou o primeiro a levantar. Eu tenho dor na coluna desde quando eu tinha 16 anos. Ela já virou parte do meu corpo, para falar a verdade. Ela já é junto comigo, ela não me abandona. Então, temos que entregar o que Deus manda. A maior profecia é a Bíblia. E ela é onde nós conseguimos fazer realmente apologia. Bom, nós vamos ficar por aqui. Se os irmãos tiverem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a perguntar, na próxima aula nós estaremos terminando essa parte aqui, da página 16. E só lembrando os irmãos devem ter pego a mensagem do pastor. Na próxima semana nós temos a prova de história da igreja. Ele resolveu mudar porque alguns irmãos talvez comunicou com ele a respeito da dificuldade de fazer essa prova. O nosso próprio irmão Lucas, que se ausentou da sala, ele estava com alguma dificuldade, eu creio, na internet, ele tentou entrar umas 3 vezes e caiu. Ele mesmo disse para mim que estava com dificuldade para fazer a prova. O nosso irmão pastor Jonatas, ele, como está de mudança da Flórida para aqui, para a região de Boston, ele está recebendo o pastor Felipe, que é um pastor do nosso ministério lá, para que ele venha ocupar o lugar dele aqui em Framingham. Então, ele está numa transição de mudança, de receber pastor, de apresentar o pastor na igreja. Então, está tudo um pouco difícil para ele. Ele me comunicou que não pôde estar na aula porque ele estaria recebendo o pastor Felipe às 8 horas da noite, então dificultaria para ele fazer a prova. E o pastor também deu mais um tempo para os irmãos estudar até a próxima semana para fazer a prova de história da igreja. A prova vai ser baseada, irmão, nos exercícios. Os irmãos têm os exercícios salvos. Eu espero que, senão vão ter que revisar lá no WhatsApp novamente para salvar a página. Poderia mandar para os irmãos novos, sim, mas confesso aos irmãos que não o farei. Que quem perdeu, que busque lá. Tá lá, vai procurar para trás. Então, na próxima aula, nós começaremos a nossa aula e teremos um período, talvez, de meia hora para fazermos a prova. Se os irmãos achar que precisam mais, os irmãos comuniquem conosco e vamos dar um período mais de meia hora para fazer a prova de história da igreja. Amém? Então, nós vamos agradecer ao Senhor, pedir ao nosso irmão Zandro que abra o seu microfone e esteja agradecendo a Deus. E até na próxima aula para fazer essa prova. Bem?
A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Oremos. Glorioso Deus, Pai Celestial, graças nós te damos, ó Pai amado, por este momento que passamos na Tua presença, buscando, Senhor Deus, o conhecimento mais de Ti, Senhor Deus. Eu te peço, ó Pai amado, neste momento, pela vida do Teu servo, o evangelista Kleber, ó Pai, que tem se empenhado, dedicado, Senhor Deus, a nos ensinar, a nos instruir, Senhor Deus, a Tua palavra. Ó Pai amado, eu te peço pela minha vida e os demais alunos, ó Senhor Deus, que tudo que foi ensinado, Senhor Deus, venha ser escrito na tábua dos nossos corações, e que nós venhamos, Senhor Deus, não somente aprender, mas também sermos praticantes da Tua palavra, ó Pai. Eu te peço também, Senhor Deus, pela vida do nosso pastor Luiz, Senhor Deus, e a sua família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Irmão, que Deus em Cristo abençoe a todos, que tenham uma excelente semana. Amém. Boa noite a todos. Senhor, boa noite. Amém. Para todos. Paz do Senhor. Amém.